Pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje é a nossa aula, né, de saúde pública. A gente vai falar um pouco sobre vigilância epidemiológica e sanitária. Né? Vigilância epidemiológica, pessoal, só dando uma antecipada no assunto, é toda a vigilância que faz em relação às doenças, a epidemiologia, né? Por exemplo, tem tantos casos de doença, né? Como nós estamos vendo agora do Covid, né? Tantos casos no estado de Goiás, tanto em Manaus, tantos casos em São Paulo, tantos casos no Rio de Janeiro. Então, o Ministério da Saúde, né, juntamente com todas as secretarias de saúde dos municípios e dos estados, fazem essa vigilância epidemiológica, né? E sanitária também. Depois a gente vai falar um pouco também, mais uma vez, sobre imunização de vacinas. E a gente vai entrar, mas é bem pouco mesmo. Então, o que se entende, né, por vigilância? Então, o termo vigilância, um pouquinho de história, né, surgiu no contexto da saúde pública, no final do século XIX, né, como desenvolvimento da microbiologia, né, e de saberes sobre a transmissão de doenças infecciosas, e está historicamente relacionado aos conceitos de saúde e doença, né, vigentes em cada época e lugar. As práticas de atenção aos enfermos e aos mecanismos adotados para impedir a disseminação das doenças. Então, além dos casos de notificação de vigilância epidemiológica, né, os casos de notificação compulsória que a gente vai ver em Saúde Pública 2, o termo vigilância também serve para quê? A disseminação da doença, por exemplo, tudo que está acontecendo agora, essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, tudo que o Ministério da Saúde, tudo que pode ser feito para não acontecer em relação ao lugar, à sociedade, a disseminação da doença, quanto menor, melhor, né? Mas nós sabemos que, como é um vírus, né, o controle é um pouco descontrolado, né, pessoal? Não tem como, assim, ter o controle total de tudo, né? Infelizmente. Então, né, vigilância em saúde, aqui conta com imunização, endemias, o sistema de informação, controle de água, né, em relação à água que nós estamos ingerindo, vigilância sanitária, né, que faz todo o trabalho em relação a restaurantes, a lugares que vendem comida, né, supermercados, tudo isso tem o sistema também de vigilância sanitária, né, promoção à saúde, a epidemiologia, né, que significa esse estudo epidemiológico da doença, da disseminação da doença, né, laboratórios de saúde pública, que a gente tem bastante, né, educação e saúde, que é o que nós já sempre falamos, né, e sempre vamos falar que nós somos os principais, né, educadores em saúde, e capacitação e zoonoses. Então, pessoal, a evolução, né, dos conceitos e marcos legais da vigilância em saúde no Brasil. Então, começou lá em 1975 com uma lei, né, 6.529 de 1976, como o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Então, o que essa lei, né, o artigo dizia, né, a ação de vigilância epidemiológica compreende as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde. Então, é tudo que nós estamos vivendo aqui hoje. Então, toda a vigilância epidemiológica, ela controla, né, além dessas medidas, por exemplo, que a gente está vendo do Covid, uso da máscara, lavar as mãos, ter higienização, o contato das pessoas, não ter contato, né? Isso tudo parte da vigilância epidemiológica, né? Do Ministério da Saúde, né? São recomendações do Ministério da Saúde.
Então, às vezes a gente fica até assim, ai meu Deus, né, como aconteceu no início de fechar tudo, né, e aquela, né, foi aquela loucura, mas assim, realmente isso aí vem tudo do Ministério da Saúde para nós, né? É igual nossas videoaulas, né, pessoal? É, infelizmente, assim, eu acredito que tomara, né, que pelo menos em agosto nós voltemos, né, à sala de aula, consigamos voltar à sala de aula. Mas assim, isso tudo vai vir do Ministério da Saúde, porque ele que preconiza, ele que faz todos os decretos, né, em relação a essa vigilância epidemiológica, né, que a gente está estudando hoje. Então, tudo é resultado dessa vigilância epidemiológica. Todo decreto, tudo que o Ministério da Saúde faz em relação a qualquer pandemias, a qualquer doença. Então, a condução do Ministério da Saúde, ela é integrada somente pelos estados, né? E executam a ação definida pela União. Então, a União, no caso o governo federal, faz o decreto, né? Nós agora estamos, né? Sem ministro da Saúde, enfim. Ele faz o decreto, né, e aí é definido os estados, né, pelos governadores, e assim, dos governadores é passado pelo município. Às vezes acontece de alguma ação ou verba para a saúde pública vir direto, né, vir direto do governo federal, da União, direto para o município. Às vezes pode acontecer isso também, né? O prefeito, mas esse aí é o prefeito que vai lá, o secretário da saúde, tudo isso e conversa lá. Né? Então, restrito ao controle de doenças transmissíveis, né? Ações de vigilância ambiental praticamente inexistentes no âmbito de saúde pública, de saúde, né? Situações semelhantes no desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, por exemplo, dengue, né, gente? Como que é feito o controle de dengue com agente sanitário? Tudo isso aqui cabe também em vigilância epidemiológica e sanitária, né? Então aqui só para vocês verem o esqueminha, né? Sobre a vigilância em saúde, né? Mais do que soma, né? Vigilância epidemiológica, é tudo é um círculo, né? É um círculo, né? Vigilância ambiental em saúde, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, mais do que a soma delas, e vigilância sanitária, né? Então, tudo é um conjunto só. Então, entende-se, né, também por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção, né, como eu já disse, e prevenção de qualquer mudanças nos fatores determinantes e condicionantes na saúde da pessoa ou do coletivo, ou de uma sociedade, uma determinada comunidade, né? Com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Isso aqui é a lei, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, 8.080, de 1990. Então, vigilância sanitária, né, que é o que acontece na maioria dos restaurantes, nos lugares, principalmente no supermercado. Meu pai, por exemplo, tem um supermercado, sempre a vigilância sanitária, né, da cidade, eles olham mesmo em relação a produtos vencidos, questão de armazenamento das carnes, né, tudo isso, tudo que pode ser distribuído e vendido para as pessoas, né? Então, tudo isso a vigilância sanitária, ela controla, né, e fiscaliza. Então, entende-se, né, por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, né, em qualquer lugar, seja em um ambiente, né, ou no meio ambiente também, como a gente já disse, eu já citei sobre a dengue, né, que é o maior meio de contaminação de água parada, de lixo, né, gente, esses lotes cheios de mato e de lixo, de água parada, ali é foco mesmo. Então, da produção e circulação de bens e da prestação de serviço de interesse da saúde, abrangendo, né,
Um controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem, né, com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo. Então, assim, tudo que nós, né, vamos consumir, como eu já disse, né, a vigilância sanitária, ela fiscaliza tudo isso, os produtos vencidos do supermercado, os freezer, como está sendo, a temperatura adequada de tudo. Eu estou falando dessa vigilância sanitária aqui de Goianésia, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, né? Lá também a vigilância sanitária vai lá e fiscaliza tudo, como está sendo o armazenamento de medicação que tem que estar, né? Que tem que estar resfriado o armazenamento, tudo isso, não somente da medicação, né? A fiscalização, você está usando todos os EPIs, luvas, as seringas descartáveis, tudo isso eles fiscalizam, né? Que é para o nosso, além, para o nosso pessoal, né? E como coletivamente também. Pensa se por acaso uma biomédica de algum hospital ou de algum laboratório usa a mesma agulha no mesmo paciente. Vou esterilizar isso aqui porque temos que economizar insumos e aí faz um meio de transmissão de doença, né? É perigoso. Claro que isso não vai acontecer, né, gente? Isso aí lá nos anos 80, 70, que nós não tínhamos, né, agulhas descartáveis, que era totalmente esterilizado, com água quente, tipo autoclave mesmo, com água quente, vapor, tudo mais. Mas isso ficou lá atrás, agora é descartável. Mesmo que para o meio ambiente isso é péssimo, né? Porque é plástico e é agulha e tudo mais, só que é necessário, né, gente? Porque senão o meio de transmissão de doença, acho que, meu Deus, nós não daríamos conta, né? Enfim, além disso, eles fiscalizam hospitais, restaurantes, supermercados, açougues, padarias, tudo isso, né? Então, além e etc, né? Que agora que eu me lembre é tudo isso. Então, o controle de prestação de serviço, né? Que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde, né? Então, em janeiro de 1999, teve outra lei, né? 9.782. Vocês têm que ter noção, gente, que o SUS, graças a Deus nós temos o SUS, né? Graças a Deus nós temos o SUS. Ele sempre vem mudando, sempre vem criando novas leis, artigos. Isso aí é um fato, mas assim, visando o bem comum da sociedade, né? Isso aí vocês podem ter certeza que é para visar o bem comum da sociedade. Então, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que foi a criação da Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela atribui a competência à União, né? No caso lá do governo federal, lá do Distrito Federal, os estados, Distrito Federal, os municípios, para que exerçam atividades de regulação e normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária, né? Que é o mais, assim, que é o controle mesmo de tudo, né? Tanto faz, que eu digo, bens para o nosso consumo, como também do meio ambiente, né? Tudo isso é de responsabilidade da vigilância sanitária. Então, mais uma vez, tá vendo? Em dezembro de 99, a portaria 1399 foi a descentralização das ações de vigilância epidemiológica, né, que regulamenta a norma operacional básica, né, de janeiro, né, de 96, quanto às competências da União, Estado e município na área de epidemiologia e controle da doença. Então, sempre, desde a criação, né, até antes da criação do SUS, sempre vem essa epidemiologia, esse controle de doenças, porque esse Covid-19 não é a nossa primeira pandemia, né? Nós já tivemos peste, gripe espanhola, né, pessoal, um monte aí de pandemias, e cada vez elas estão evoluindo e evoluindo para, né, igual a H1N1 foi a última e agora o Covid-19. Então, assim, são doenças que realmente
pandemias que, infelizmente, na sociedade, no mundo em que a gente vive, isso sempre vai existir, e essa não vai ser a última, vão ter outras, né? Nós podemos ter certeza, nós que somos da área da saúde, já podemos ter certeza disso, né? Como já teve da varíola, da febre amarela, né? E aí o maior meio de prevenção, vacina, imunização. Então, aqui está todo mundo correndo atrás, né? O mundo inteiro já está fazendo pesquisa e estudo sobre imunização, que é o maior meio de prevenção, né? De tudo. Então, em 2004 foi criado, né, também uma portaria de 1172, né, que introduz como sendo atividade de vigilância em saúde, né? Vigilância de doenças transmissíveis, por exemplo, a gente tem notificação compulsória de todas as pessoas que têm HIV, hepatite, hanseníase, tuberculose, porque são doenças de notificação compulsória que o governo precisa saber, porque além deles distribuir a medicação, né, que a medicação toda é distribuída pelo Ministério da Saúde, eles têm a notificação compulsória de todos os estados, de todas as cidades que têm esse tipo de doença, né? Principal de doenças transmissíveis, né? HIV, hanseníase, tuberculose, tudo isso hepatite, né? Hepatite virais, no caso. Né, tudo isso eles têm um controle. Vigilância na doenças de agravos não transmissíveis e seus fatores de risco. No caso aqui, doenças não transmissíveis, diabetes, hipertensão, né? Entra aqui em doenças não transmissíveis. Vigilância ambiental em saúde. Então, o ambiente, no caso, mais uma vez eu volto a falar sobre a dengue, né? Vigilância da situação de saúde, como que aquela comunidade, como que aquela sociedade está vivendo, né? Como que está a situação de uma determinada comunidade de saúde em relação à saúde das pessoas. Vigilância sanitária incorporada, né, em diversos estados e municípios. Então, aqui, né, só um exemplo, só uma charge, né, para a gente distrair um pouquinho, né? Aqui, você sabia que milhares de pessoas ficam doentes por comerem alimentos contaminados? Sim, é por isso que temos que cumprir as regras da vigilância sanitária. É aquilo que eu disse, né? Que bom que vocês se preocupam com a higiene no preparo dos alimentos, assim podemos comer com mais tranquilidade. Então, assim, não visando também as doenças, a gente também tem as infecções por alimentos, né, pessoal? Ainda mais manipulação. Se a vigilância sanitária não fique atrás de restaurante, pelo amor de Deus, né? Eu acho que intoxicação alimentar aqui, nós já temos bastante. Eu mesmo já dei intoxicação alimentar umas 2, 3 vezes. É horrível. E assim, a gente sabe que comer na rua é um risco, mas existe a vigilância sanitária para isso. Só que, como qualquer programa do Ministério da Saúde, de saúde pública, ela não vai conseguir fiscalizar todo mundo. Mas, né, é para fiscalizar, né? Tem que fiscalizar, senão fica feio. Fica feio. Eu mesmo já dei intoxicação umas 2, 3 vezes por comer na rua e não saber a origem, de onde veio, e aí a gente aprende, né? Principalmente, pessoal, uma bactéria que eu acho que a maioria das pessoas que comem muito na rua, que às vezes até a nossa rotina é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, às vezes acaba que você tem que comer na rua mesmo. H. pylori, por exemplo, que fica alojada no seu estômago. H. pylori é uma bactéria que é da rua, né? Principalmente de frituras que se comem nesses
nesses lanches, entendeu? Nessas lanchonetes. Então, assim, é encontrado muito, muito. Então, assim, causa uma infecção terrível, terrível. Então, assim, por mais que a vigilância sanitária vai lá, fiscaliza, olha a cozinha, olha como que é feito o alimento, como está sendo preparado, armazenado, mesmo assim, né? Ainda existe muita coisa que as pessoas realmente não se importam muito, não, né? Mas tem aquelas que realmente se importam e faz certinho, né? Como, por exemplo, a gente já viu na TV, eu, por exemplo, já vi na TV vários, tinha um supermercado que à noite eles desligavam os freezer, né? E depois no outro dia ligava. Aí pensa, ficava a noite inteira aquele monte de frango, tipo assim, carnes em geral, tudo ao ar livre, né? Ao ar ambiente. Ao ar livre, não. A temperatura ambiente. O que não causava isso nas pessoas, gente? O que não causava? Então, assim, aí a vigilância sanitária foi lá, multou e tudo mais, né? Porque como que pode, né? É igual pragas e vetores, né? Por exemplo, no hospital, a gente de 6 em 6 meses faz detetização do hospital inteiro, né? Em relação a pragas e vetores, porque precisa, a vigilância sanitária vai lá e cobra, né? E cobra, cadê a detetização, né, das pragas e vetores de 6 em 6 meses? Tem que fazer, gente. É igual na nossa casa, é um meio de prevenção, né? Então, a vigilância em saúde, ela tem como objetivo uma análise permanente da situação da saúde da população, né? Da saúde em geral, uma preocupação da saúde em geral, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes riscos e danos à saúde de população que vive em determinados territórios, né? Garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Então, a vigilância em saúde é isso, né, pessoal? Ela vai ter essa fiscalização juntamente para ver os danos de uma determinada população, de uma determinada comunidade, fazer uma abordagem individual ou coletiva, né, do que está acontecendo nessa sociedade, nesse ambiente, né, em que essa determinada população está vivendo. Então, aqui, né, até coloquei aqui os principais sintomas, né, do coronavírus, do Covid. É febre alta, pessoal, tosse, ela vem como uma gripe mesmo, que você dá muita tosse, fica tipo um pigarro na garganta. Isso são os sintomáticos, né? Mas dizem que tem várias pessoas que assintomáticas que não sentem nada, né? Que não tem nenhum sintomas. É isso aí que tá o perigo, porque aí o meio de transmissão vai correndo, né? Então, os principais sintomas, né? Febre alta, tosse, a dor na garganta, esse pigarro na garganta, né? O corpo ruim, a dor no peito, a dificuldade para respirar. Isso tudo são sintomas, né? Do Covid. Então, o conceito de vigilância em saúde inclui vigilância no controle de transmissíveis, né, de doenças transmissíveis, como eu já falei, e não transmissíveis e os agravos, né, vigilância da saúde, vigilância ambiental, no caso o ambiente, né, principal, dengue, né, vigilância da saúde do trabalhador, que a gente já viu na aula passada, vigilância sanitária e promoção da saúde, que são as campanhas, toda a educação que tem por trás disso. Então, aqui, mais uma portaria, né, 1378 de 2013, né? Então, vocês estão vendo que o SUS, ele sempre vai criando várias leis, várias portarias e artigos como meio pensando na população mesmo, pessoal, pensando no melhor para a população mesmo. Então, essa portaria, ela regulamenta, né,
as responsabilidades e define as diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, relativo ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Que a gente já havia falado até mais acima. Então, nesse artigo, né, a vigilância em saúde, ela constitui como um processo contínuo, sistemático e de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública, né, que é o principal, para a proteção da saúde da população, né, o que vem sendo feito, né, pelo Ministério da Saúde, por meio de campanhas agora, né, citando mais uma vez o Covid, lavar sempre as mãos, ter higiene, usar a máscara, né, qualquer lugar que você for usar, passar já o álcool em gel, entendeu? Não manter distância, né, o contato com a pessoa vai ficar mais distante, sim. A prevenção e controle de riscos, né, agravos e doenças, bem como a promoção da saúde. Então, tem outro artigo também, né, dentro dessa lei. Ações de vigilância e saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados pelo SUS, né, para garantir a integralidade da atenção da saúde da população. Então, as ações de vigilância em saúde, ela abrange toda a população brasileira e envolvem práticas e processos voltados para aí tem, né, dentro desse artigo, tem né, a vigilância em saúde da população com a produção de análise que subsidiam, né, o planejamento, o estabelecimento de prioridade e estratégia, monitoramento e avaliação de ações de saúde pública. Isso aqui, pessoal, é toda a parte burocrática da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, tudo o que eles implementam, né? Dentro de uma determinada lei, dentro de um determinado artigo, né? Então, por isso que é importante, é um pouco de leitura, mas é importante vocês saberem tudo que está regulamentado, né? Tudo que é de acesso a vocês e é por vocês, né? E é por vocês, não é por nós, né? Pela nossa população. Então, a detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para respostas a emergências, né, de saúde pública. A vigilância, a prevenção e controle das doenças transmissíveis, né, que eu já disse que tem notificação compulsória para elas, né? A vigilância de doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências, né, por exemplo, né, violência doméstica, né, de mulher. Então, a vigilância da população expostas a riscos ambientais em saúde. Então, que meio que essa população vive, saneamento básico, se tem água potável, como que né? Então, tudo isso é tratado, né? E é regulamentado, né? A vigilância e saúde do trabalhador, vigilância sanitária dos riscos decorrentes da população e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesses à saúde.